Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a Engenharia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os níveis dentro do Revit. Apesar da gente já ter mostrado um pouquinho como funciona uma ou outra coisa relacionada a nível, como colocar parede, que, por exemplo, chega até o nível de cima, né? A gente acabou não falando tanto sobre os níveis em si, e eles têm algumas particularidades bastante interessantes. Então, abrindo aqui nosso apartamento, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre níveis dentro desse arquivo, porque nos vídeos seguintes eu quero construir o meu prédio inteiro com base nesse projeto de um apartamento só. Então, nós vamos começar então colocando níveis nesse prédio inteiro. Só que como o nível é uma categoria que envolve a coordenada Z, a gente não consegue lidar com eles dentro de uma planta baixa. Então, eu vou abrir o corte aqui, para a gente já ver. Aqui só um detalhezinho a mais para a gente ter ciência. Isso aqui é um recorte de vista. Os recortes de vista são mais importantes na hora de plotar, só que eles também podem ser bastante úteis durante a modelagem. Só que nesse caso, se a gente colocar ele para cá, por exemplo, ele vai cortar um pedaço, ou então mostrar tudo. Eu não quero, para mim ele não vai ser importante no momento, que a gente vai falar com os níveis, né? Ele vai mexer com os níveis, então eu vou primeiro colocar que ele não está aparecendo. Só que ainda assim ele pode recortar, né? Então, caso eu deixasse ele dessa forma e ele tivesse sumido, eu não ia conseguir alterar ele. Então eu vou colocar que ele está visível, só que eu não quero recortar a vista. Dessa forma ele aparece o quadrado, só que não recorta, não delimita nada em relação à vista. Então eu também não quero que ele apareça. Ele no momento não é importante para mim. Aqui por padrão o programa vem com o tamanho de 4 metros, eu já mudei ele para 2.8. Só que eu quero mudar ele para 3 metros. Então é só clicar aqui e clicar no 3, porque a gente está utilizando as medidas em metros, certo? Aqui os detalhes interessantes são que os níveis eles têm algumas particularidades em relação, por exemplo, ao tamanho da linha aqui, né, de limitação. Quando você clica na bolinha aqui, você vai conseguir arrastar ele para o lado e ele vai arrastar todos os níveis que estiverem trancados junto com ele aqui. Se eu quisesse destrancar ele e arrastar, ele arrastaria sozinho. Só que, só de eu chegar perto e já alinhar com o nível de baixo, ele já tranca automático também. Então, eu posso usar isso para alterar qualquer uma dessas marcações aqui. Se você reparar também, quando a gente seleciona ele, tem a caixinha quadrada aqui do lado, né? E aqui está marcado e aqui não. Isso também é só relacionado ao indicador. Então, caso eu quisesse que tivesse o indicador dos dois lados, eu vou selecionar ele aqui, ou não. Aqui também a gente vê que tem um marcador aqui no meio, que quando eu clico nele, ele me dá a possibilidade de alterar para cima ou para baixo a minha indicação, certo? E daí quando eu coloco ele de novo paralelo aqui, ele já fica trancado também, para poder mover os dois da mesma forma. Outro detalhe interessante dentro dos níveis é que ele está, nesse caso aqui, por exemplo, ele está com uma marcação azul. Isso quer dizer que tem uma vista associada a esse nível. Então se eu clicar duas vezes com ele, duas vezes nele, ele vai abrir a planta de piso associada àquele nível, certo? Isso não é 100% necessário. Se eu quisesse deletar todas as vistas relacionadas a ele, ele vai ficar com a marcação preta. Daí fala que, apesar dele estar aqui, ele é só mais um dado, ele não define vistas. Quando eu clico nele de novo, eu posso criar, né? A gente já viu como criar vistas a partir de níveis, então eu posso vir aqui em vista de planta, criar uma planta de piso e ver aqui que ele está com uma opção para criar uma planta de piso nível 2. Daí ele volta a ficar azul também. A ferramenta nível pode ser acessada pela arquitetura, e aqui no lado direito aqui, ela está aqui, ou então pelo atalho LL. Também já cria ali, já abre a ferramenta aqui, e você pode usar então ou as cotas temporárias aqui, né? Para criar seu próprio nível, seu próximo nível. E a gente já repara também que quando a gente alinha ele na ponta, ele já vai aparecer de uma forma que ele já está trancado nas duas pontas aqui, né, fixo nas duas pontas para se mexer junto. Então eu quero que ele esteja a 6 metros. Então a partir daqui, a gente pode, se a gente quisesse copiar mais do que um nível ao mesmo tempo, a gente pode selecionar todos eles, dar um Ctrl C e dar um Ctrl V também. Isso pode ser interessante quando a gente está copiando muitos níveis, só que ele também pode ser ruim caso a gente se perca na distância, né? Porque se você olhar aqui, ele está utilizando a cota temporária, então pode ser que você tenha que ajustar todas as alturas mais tarde. Então tem que sempre tomar cuidado com o tamanho. E daí as nomenclaturas também já vêm automático. Essa é uma forma, como a gente já reparou aqui, eles vêm sem
Quando a gente copia eles, eles vêm sem planos de vista associado, planta de piso, por exemplo, associado. Só que é uma forma que tem, por exemplo, de ficar mais rápido. Então a gente quer aqui, a gente sabe que o próximo nível vai ser em 18. Então, caso eu dê um Ctrl+C e um Ctrl+V, eu posso também escrever 18 e ele já vai criar todos os níveis para mim, né? Vai dobrar a quantidade de níveis que eu tenho. Outra forma de fazer isso, que talvez fosse até um pouco mais comum de ser ensinada, por assim dizer, que é dessa forma que eu fiz aqui, uma forma que eu acabei fazendo, né? Que não que eu tenha inventado essa forma, claro que não. Só que eu uso ela bastante e ninguém me ensinou ela, porque eu uso ela em diversos programas diferentes. Quando a gente quer dobrar a quantidade, né? Então eu posso colocar, tipo, já tenho 3, eu quero colocar, eu sei que o próximo nível é o 9. Colocar 9 metros, e daí eu já dobrei a quantidade que eu tenho. Pode reparar também que a nomenclatura aqui ele continua do que a gente estava, mesmo com os deletados. Eu seleciono todos de novo, e assim sucessivamente. Certo? A gente colocou eles aqui. Uma forma um pouco mais padrão de se fazer as coisas, utilizando a ferramenta do seu jeito certo, através da ferramenta. E aqui eu posso tanto criar a linha aqui, como eu posso selecionar uma linha. Quando eu seleciono a linha, é interessante eu colocar o deslocamento. Então, como a gente já sabe que o próximo nível que eu quero vai ser 3 metros sempre atrás do anterior, eu seleciono aqui o deslocamento dele de 3 metros. Arrasto ele aqui para baixo. E quando eu selecionar a linha aqui, você pode reparar que o meu indicador aqui está um pouquinho acima da linha, ele já pega e já coloca para cima. Se eu quisesse copiar com ela, por exemplo, abaixo, eu posso selecionar ela por baixo, só de eu me aproximar, ele já começa a colocar a linha pontilhada onde ele vai estar ali. E daí aqui seria só uma questão de ir clicando até eu ter a quantidade de níveis que eu quero. Quando a gente vai criando nível a nível, a gente vai vendo que as bolinhas aqui estão todas azuis. Então ele está criando vistas e plantas de piso relacionados a esses níveis. Então a gente está aqui, a gente pode olhar aqui do lado, né? Então ele está criando tanto uma planta de forro, quanto uma planta de piso, quanto uma planta estrutural também. Então, todas aqui. E a parte interessante é que quando eu renomeio o nível, selecionando nele aqui e clicando mais uma vez em cima do nome dele, se eu quisesse colocar, por exemplo, uma laje ou um telhado, alguma coisa do tipo, ele vai me perguntar se eu desejo renomear todas as vistas correspondentes. Então, se eu clicar no sim, todas as vistas que tinham aqui o piso 3, né? O nível 3, vão ser renomeadas para a laje. A gente pode deletar elas aqui, e quando termino de deletar a última, ele fica pretinho. E na questão aqui, por exemplo, dos itens, se eu deletar todas as vistas das plantas estruturais, ele também some aqui a opção, porque não tem nenhuma outra planta estrutural. Um último detalhe é que, como vocês repararam, quando a gente vai criando nossos níveis novos, eles sempre são paralelos ao chão. Você não consegue colocar um nível que seja inclinado, por exemplo. Então, mesmo se eu tentar colocar aqui, né, clicar no comando LL novamente, criar minha linha, quando eu tento arrastar ela para cima, ela não se mexe, ela só vai paralela ao chão. Seria esse o último detalhe que eu gostaria de falar por hoje. Por hoje seria isso. Se ficou alguma dúvida nessa questão dos níveis, deixe nos comentários abaixo, que é uma ferramenta bastante importante e a gente vai usar elas em próximos tutoriais aí. Qualquer dúvida você já sabe, né? Pode tanto deixar nos comentários aqui abaixo ou entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram. E até a próxima.